Oi, gente! Chegamos ao último capítulo do livro de Levíticos. E eu não tenho palavras para expressar a gratidão que tá no meu coração, assim, gente. Porque eu confesso que eu tava com muito medo de ler esse livro, porque é um livro que, como eu falei ontem, né, eu achava maçante, assim, repetitivo, enjoativo, e foi um livro surpreendente, como vocês gostaram, assim, como eu recebi comentários, como eu vi pessoas crescendo, evoluindo na presença de Deus por causa desse livro. E, nossa, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, sabe? E muita gente pedindo para eu continuar lendo o Pentateuco, né? E eu orei, pedi a Deus uma orientação. Dessa vez eu nem fiz a enquete, né, que eu faço em algumas plataformas por aí. Eu nem fiz porque eu já estava orando, né, pedindo a Deus uma orientação. E amanhã nós vamos começar com o livro do Novo Testamento. E eu vou explicar o porquê. Nós vamos começar a partir de amanhã o livro de Hebreus. Por que Hebreus? Porque como o livro de Levíticos foi tão rico, foi tão edificante, foi tão bom para a gente saber a dimensão do sacrifício de Jesus pela nossa vida, o tanto que Ele nos livrou, além de nos livrar da morte eterna, né? Nós vamos morrer aqui, vamos ressuscitar com Ele. Ele nos livrou de todo esse trabalheiro, esse sacrifício, isso aqui tudo, Ele pagou isso tudo para nós. Então a gente tomou consciência disso, né? E o livro de Hebreus, eu já li em algum capítulo, eu até li um pouquinho ali o Hebreus para vocês verem. Ele é um Levíticos do Novo Testamento, o livro de Hebreus. Só que daí lá fala de Jesus. E ele faz uma comparação, olha, não é mais como aquele pessoal rebelde lá do livro de Êxodo, né? Os sacrifícios, ele fala lá, agora Jesus é o sacrifício. Ele explica de uma forma muito, muito gostosa, muito simples. E eu quero muito que vocês conheçam o lado de Jesus agora, né? Que a gente fica repetindo aqui várias vezes. Graças a Deus eu estou nessa era e eu não canso de agradecer. E agora a gente vai ler sobre a nossa era, sobre Jesus, sobre tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele pagou. E você vai começar a compreender várias coisas que a gente lê aqui que passa meio que batido. Quando chega lá você fala, ah, era por isso, Jesus também é isso, né? Ele é o Cordeiro de todas as formas de pecado, Ele perdoa tudo, Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é o sumo sacerdote eterno, Ele é tudo. E eu quero muito ler esse livro para vocês, né? São só 13 capítulos, é bem rapidinho. E depois a gente pode voltar aqui para o livro de Números, para o Pentateuco. Aí eu vou fazer uma enquete, né? Porque os livros do Novo Testamento são mais leves, são mais contemporâneos, né, mais atuais. Esses aqui são bem antigos e foi muito bom ler para vocês. Então vamos lá para o último capítulo do livro de Levíticos. Espero que vocês fiquem com saudades e voltem aqui nos vídeos para assistir quando quiser. Vamos colocar nosso zóio aqui, porque sem ele a gente não enxerga. Vamos ler o último capítulo. Tem 34 versículos, é pequenininho. Falei até rápido, 3 minutos. Vamos lá. Vamos para a nossa despedida do livro de Levíticos, que nos ensinou, né, nos mostrou como que Deus ensina, instrui, disciplina, e Ele fala sobre todos os assuntos assim super bizarros, que eu ficava, Senhor, como que eu vou falar sobre isso sem ofender os ouvidos mais sensíveis? E o Senhor sempre dava toque de Deus, né, no meu toque de Clay, para que as coisas ficassem bem leves, tranquilas e que vocês compreendessem o que estava sendo falado ali, né, que era o que mais importava. E o Senhor é assim com a gente, Ele nos ensina como a gente deve adorar Ele, como a gente deve fazer para que Ele fique feliz com a gente. E é isso, esse livro fala sobre isso, sobre a santidade. E nós vamos ler agora o último, não para de falar. Pessoas e coisas dedicadas a Deus. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa for separada para o serviço do Senhor Deus, quiser ficar livre do seu compromisso, a pessoa não quer. Olha que legal essa parte, né? Você era obrigado, mas não era tão obrigado. Você
Podia escolher, não, eu não quero ser sacerdote, eu não quero trabalhar no tabernáculo. E aí o que você tinha que fazer quando você decidia que você não queria trabalhar nas coisas da igreja deles lá da época, né? Ó, quando a pessoa não quiser trabalhar no serviço, para o serviço do Senhor Deus, quiser ficar livre desse compromisso, ela pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial. Sinal que tinha tabela, né? Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata. Por isso que eu coloquei na frente aí na capa 50 barras de prata. Se você olhar a capinha que eu fiz, eu peguei desse versículo aqui a ideia. Então, de 20 a 60 paga 50 barras de prata para não trabalhar lá no templo, né? As mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata. Nossa, por 5 anos já trabalhava, tá vendo? Nossa, e hoje a criança tá ali com 17 anos, eles estão falando que é trabalho escravo, trabalho infantil. Tem a dó, né? Ó, com 5 anos, ó. Os jovens de 5 a 20 anos têm que pagar para não trabalhar. Provavelmente os pais pagavam, né? 20 barras de prata também. E os jovens pagarão 10. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata. As mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro animal, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor. Se o animal for impuro, isso é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono levará ao sacerdote, para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Eu estou lendo aqui, estou lembrando do filme The Chosen. Eu assisti no cinema esses dias, a 5ª temporada, né? Eu acho que já saiu do cinema, mas... E aí lá tem uma parte do filme que Jesus entra no templo e derruba tudo e tal, mas sim, a gente lendo e a gente vendo é outra coisa. E aí, enquanto eles estavam ali com aquele monte de bicho, um monte de coisa para poder comprar, né, e fazer as oferendas deles lá, as ofertas, os sacrifícios, né, eles olhavam a boca dos bichos, assim, eles olhavam os dentes, as orelhas, porque o bicho tinha que ser perfeito, que se não fosse perfeito, Deus não aceitava a oferta, né? Então eles olhavam tudo aquilo ali. E eu tô lendo aqui e pensando, nossa. E aí o povo fazia comércio dentro da casa de Deus, né? Uma ovelha, sei lá, valia 30 reais, eles vendiam por 300. Aí você tava ali, era festa, você tinha que fazer a oferenda, você não ia trazer de um outro local, porque eles vinham de todas as áreas, todas as regiões para essa festa ali em Jerusalém, né? E aí você comprava lá, porque era bem mais fácil do que você trazer da sua casa. E eles cobravam o preço que eles quisessem. Por isso Jesus ficou muito irado, quebrou tudo, jogou tudo, Jesus ficou doido. E eu assistindo aquela cena, eu falei, gente, como que Jesus faz isso? Ele se ira daquela forma horrível, ele quebra tudo, ele derruba tudo, ele fez um chicote assim, que ele joga o chicote no filme. Claro que a Bíblia não fala sobre o chicote, né, mas é mais uma glamorização, né, para ficar mais de cinema, assim, né, ele fazendo aquilo tudo ali e sem pecar. A gente vai corrigir um filho, já peca. Precisamos muito, né, de Jesus para nos ensinar a irar e não pecar. Guarde essa palavra aí no seu coração. 11. Se o animal for impuro, isso é, se um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono levará para o sacerdote. Olha isso. O sacerdote dará o preço de acordo com o animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais 1/5. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar
a comprar a casa, pagará o preço, mais 1/5. Então, você pode vender para o sacerdote, mas depois, na hora de comprar, você tem que pagar o preço que foi te dado, mais 1/5. É tipo uns juros. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do seu pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Acho que é assim hoje, né? Se eu não me engano, uma amiga minha, que é a Alina, que deve com certeza estar ouvindo, a Alina fazendeira, uma vez ela me falou sobre a fazenda dela, que a pessoa, deixa eu ver se eu estou falando certo, hein, Lina? Ela pega acho que é um meeiro que chama, não entendo nada de agro, gente, eu só lembrei dela aqui por causa disso. Ela contrata um meeiro, o rapaz planta no terreno dela e ela cobra em sacas da soja, ela tá plantando soja, daí ela colhe em sacas, ela recebe o pagamento em sacas de soja. É tipo uma troca, ele planta e dá um pouco para ela, é alguma coisa assim que eu entendi, se eu tiver errado você escreve aí, né? E aqui era mais ou menos isso, ó. Eles vão olhar o campo e vão ver quantas sementes precisa para semear isso aqui. Daí na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Então, 100 quilos de cevada dava para encher ali, daí tem que pagar 50 barras de prata. Isso que eu tô entendendo. É mais ou menos isso, era uma troca, né? E se dedicar ao terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação. E assim o preço será mais baixo, porque no ano da libertação tudo volta para os seus donos, né? Tudo volta. Então, quanto mais longe, mais barato, que a pessoa vai plantar muito tempo ali, né? Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais 1/5. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. Então ele tem uma opção, ele pode comprar ou não. Se ele não quiser comprar, outra pessoa pode comprar e no dia do ano da libertação ele não pode pegar de volta. Vai ser daquele dono para sempre. Ele tem, eu acho que, uma chance de comprar. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo, tá vendo? No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No ano seguinte, no ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isso é, ao homem que recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. Não sei o que é 20 geras. Deveria ter pesquisado, mas eu estou lendo juntinho com vocês aqui, eu não li antes. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-las ao Senhor, pois já pertence a Ele. Como é que você vai dar uma coisa que já é do Senhor, né? Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela, mais 1/5. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicado para ser usado somente para o serviço do Senhor, o nosso Deus. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Você vê que até a pessoa, né? Vamos ver aqui de novo. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno. Eu me lembrei de Samuel, né? Muitos não conhecem a história, mas Ana ofereceu Samuel, né, para servir na igreja. Então, ele não pode ser devolvido, né?
É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Eles ofereciam pessoas, né? Bebezinho, né? É estranho porque, sei lá, eles nem sabem, né, o que estão fazendo. Mas Jesus nos libertou disso, glória a Deus. Até no último capítulo a gente lembra disso. Não temos mais que oferecer os nossos bebezinhos para servir lá na igreja, graças a Deus. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada, assim poderá ser comprada de novo, ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais 1/5. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado, as suas ovelhas, as suas cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. Qualquer que seja a condição do animal, o dono não poderá trocar um animal por outro. Mas se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Gente do céu. E assim finalizamos o livro de Levíticos, o livro que ensina o povo a ser santo para adorar o Senhor. E lendo isso aqui, eu falei, gente, mais uma coisa assim que a gente percebe, né? Se você tem 10 gados, se você tem 20 gados, a cada 10, um é do Senhor. O 10º é do Senhor, né? Vai contando de 10 em 10 ali, o 10º sempre é do Senhor. Tudo é dele. É como se você tivesse aqui, tá cheio de fruta aqui do meu lado. 10 pencas de banana, a 10ª era do Senhor. Tudo que você tinha, a 10ª era do Senhor. Até isso, Jesus nos livrou. Até isso. Que hoje a gente contribui com as obras de caridade, com as igrejas, com as coisas, pelo nosso coração, né? Doamos 10%? Sim, doamos, quem gosta, quem quer. Eu não acredito que seja uma obrigação, eu acredito que a gente tem que dar tudo, que tudo é do Senhor e a gente usufrui junto ali, mas isso é assunto para outra história, né? Para outro momento. Mas nem isso a gente precisa mais, né? De ficar fazendo toda essa divisão, porque se a gente esquecesse, estava pecando, aí tinha que oferecer um bicho para perdoar esse pecado. E era uma bola de neve, de confusão e de trabalheira e de regras. Eu não sei como é que Moisés conseguiu ensinar esse povo tanta coisa, só de ler assim a gente já fica cansado. Enfim, terminamos o livro de Levíticos, foi muito bom estar com você, foi muito bom ler para você nessa madrugada viva, muito bom acordar aqui de manhãzinha, assim, e vir orar e falar com o Senhor, pedir ao Senhor que trabalhe no seu coração e que você não fique preocupado com quando você me avisa lá, eu não ouvi hoje e tal, não tem problema, porque o Senhor sabe exatamente a hora que você precisa ouvir cada vídeo desse, cada leitura bíblica dessa, e o Senhor sabe que você está ouvindo, porque de alguma forma Ele vai falar no seu coração. Eu tenho certeza disso, eu oro por isso, então eu entrego você e todo mundo que ainda vai ouvir nas mãos do Senhor, que o Senhor abençoe e guarde. E até amanhã no livro de Hebreus, vai ser lindo igual esse. Beijão no seu coração.